Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num desafio bem presente na era digital: a desinformação, as notícias falsas. Olá. Pois é, um tema super relevante. A gente tem aqui vários materiais para tentar entender melhor como isso funciona, né? A natureza disso, como se espalha tão rápido. Uma velocidade incrível, né? Principalmente com tecnologia, redes sociais. Exato. E o impacto que isso tem na opinião pública, na nossa democracia, é disso que a gente vai falar. Perfeito. E acho que um bom começo é diferenciar os termos, né? Porque às vezes a gente usa tudo como sinônimo. Verdade. Desinformação, fake news, qual a diferença? Então, desinformação seria o termo maior, tipo um guarda-chuva, sabe? É qualquer conteúdo falso ou que não foi verificado, mas que tem ali uma intenção clara de enganar. Hum, Já fake news é mais específico. É um formato mesmo, é a distribuição planejada de mentiras, muitas vezes com uma carinha de notícia séria, de jornalismo. entendi. E parece que isso cola muito hoje em dia. Tem um conceito que aparece aqui, a tal da era da pós-verdade. O que é isso na prática? É um cenário complicado. É quando os fatos objetivos, a verdade factual mesmo, parece que perde importância, sabe? Perde para emoção, para crença pessoal, para ideologia. Ah, tipo, o que eu sinto ou acredito vale mais do que o fato em si. Exatamente. O que a gente sente ou quer que seja verdade acaba tendo mais peso. E claro, isso é um prato cheio para manipulação. Com certeza. E como é que a gente pode desconfiar? Quais são os sinais de alerta? Além dos erros de português que às vezes são gritantes. Sim, esses ajudam, mas tem mais. Muitas vezes a intenção de manipular fica clara. O sensacionalismo, sabe? Títulos super exagerados. Uhum. Fontes que não existem ou que são muito suspeitas. Outra coisa comum é pegar notícia velha e apresentar como se fosse de agora fora de contexto. Ah, isso acontece muito. Demais. E o apelo forte para a emoção, né? Raiva, medo. Isso engaja rápido, faz o pessoal compartilhar sem nem pensar direito. Faz sentido. E a tecnologia parece ser a grande aliada disso tudo, né? Sem dúvida. Redes sociais, Facebook, Twitter. E olha, WhatsApp é um capítulo à parte. Nem me fale. São os canais principais. E os algoritmos por trás disso. Eles são feitos para prender a nossa atenção, né? Só que aí acabam criando o que a gente chama de câmaras de eco. As bolhas, né? Isso, as bolhas cognitivas. A gente fica vendo mais e mais do mesmo, coisas que reforçam o que a gente já acredita. Fica difícil ver outra perspectiva e a gente acaba mais vulnerável a mentiras que confirmam nossa visão de mundo. Pois é. E esse ciclo de confirmação, mesmo baseado em falsidade, tem consequências reais, né? Quais os impactos mais sérios que a análise mostra? São muitos e bem graves. Primeiro, a confiança vai para o espaço. Confiança na saúde pública a gente viu com vacinas, com a Covid. Sim. Confiança nas instituições, ataques à justiça eleitoral, ao STF. Isso mina a legitimidade. Fontes que deveriam ser confiáveis, como o jornalismo sério, a ciência, acabam perdendo credibilidade. E isso gera mais conflito, imagino. Exato. Alimenta a polarização, os conflitos sociais. Os exemplos que o material traz, como a desinformação nas enchentes do Sul ou sobre o 8 de janeiro, ilustram bem isso. Nossa. Quer dizer, no fim das contas, a própria democracia fica em risco. É o ponto central. A análise deixa claro que uma sociedade que não consegue concordar nem sobre fatos básicos, ela tem dificuldade de se governar de forma informada. Alguns especialistas falam até num risco de recessão democrática. Pesado. E o que a gente, como indivíduo, pode fazer contra isso? A primeira coisa é ter um pé atrás, verificar. Ler além da manchete, sempre. Ver quem publicou, quando publicou. Checar a fonte. E isso checar a fonte, e não só uma, né? Procurar a mesma notícia em outros lugares, em veículos confiáveis. Desconfiar muito se o conteúdo mexe demais com a sua emoção. E se citarem algum especialista, vale dar um Google para ver quem é essa pessoa. É o que chamam de alfabetização midiática, né? É essencial hoje. Mas não dá para jogar toda a responsabilidade no indivíduo, né? Existem iniciativas maiores, institucionais.
Felizmente, sim. No Brasil estão várias agências de checagem fazendo um trabalho super importante. A gente vê a Lupa, Aos Fatos, tem outras também, e a própria Justiça Eleitoral, com o TSE e o STF, tem criado programas, páginas, para desmentir boatos, principalmente em época de eleição. E falando nessas iniciativas, o material que a gente analisou dá um destaque especial para uma delas, o projeto Comprova. O que ele tem de diferente? O Comprova é bem interessante porque ele é colaborativo, é uma coalizão. Junta um monte de veículos de imprensa do Brasil todo. São mais de 40 parceiros hoje em dia. Uma união de forças, então. Exatamente. Eles trabalham juntos para investigar e verificar conteúdos suspeitos, pode ser texto, vídeo, áudio, imagem, que estão circulando muito na internet, sabe? O foco é naquilo que viraliza ou que tem potencial para viralizar. E como eles garantem a qualidade dessa verificação? A metodologia deles é bem rigorosa. Um conteúdo só é classificado como falso ou enganoso se pelo menos 3 veículos diferentes da coalizão chegarem à mesma conclusão. Um ponto importante, eles não checam opinião ou declaração de político, mas sim aqueles conteúdos que circulam sem uma origem clara, sabe? Aquelas correntes de WhatsApp, posts virais. Entendi. E o público? Como a gente pode usar o Comprova? Ou até ajudar? O público é chave. Qualquer pessoa pode mandar um conteúdo que achou suspeito para eles analisarem. O canal principal é um número de WhatsApp. Ah, legal. Qual é o número? É o 11 97045 4984. Anota aí. 11 97045 4984. É só mandar o conteúdo para lá. E todas as checagens que eles fazem ficam públicas, disponíveis no site. Qual o site? O site é projetocomprova.com.br, tudo junto, projetocomprova.com.br, vale muito a pena consultar, é uma ferramenta super útil e só para dar um contexto, ele foi idealizado pelo First Draft, lá de Harvard, e aqui no Brasil é coordenado pela Abragi, com apoio do Projor e tem financiamento do Google e do Facebook. Eles seguem princípios bem sérios, rigor, imparcialidade, transparência. Parece mesmo uma iniciativa muito robusta e necessária. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Que pensamento final você deixaria para quem nos ouve, com base em tudo isso? Olha, uma coisa que o material me fez pensar é: será que a gente não deveria discutir um direito fundamental à verdade? Quase como uma extensão do direito à informação que a gente já tem? Interessante. A ideia não é censurar a opinião, claro, mas combater a desinformação que é feita de propósito para enganar, talvez seja uma forma de proteger o próprio debate público, a própria democracia. Proteger para que a gente possa discutir ideias com base em alguma realidade compartilhada, né? Fica aí a reflexão. Excelente ponto para a gente pensar. E olha, para quem quiser saber mais sobre o projeto Combate às Fake News, que deu base para essa nossa conversa super rica, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na tela, ou então clicar no link que vai estar na descrição. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima. Até breve.